Eu posso dizer que eu sou sim uma apaixonada pelas duas rodas. O bichinho do motociclismo me picou e desde então eu posso dizer que a moto mudou a minha vida da água para o vinho. Muito prazer, eu sou a Dai Miguel e você está no Dai Motocast, esse podcast que vai te acompanhar todas as quintas-feiras, pontualmente às 7 horas da manhã, para que a gente possa tomar aquele café da manhã gostoso ou ir até o trabalho falando a respeito desse assunto que a gente tanto ama, que é sobre moto, que é sobre motociclismo, sobre motocar, sobre viajar de moto, enfim, tudo isso você vai encontrar aqui no Dai Motocast. Então, se você curte esses assuntos, eu vou te dar bons motivos para você assinar aqui esse podcast e estar sempre presente com a gente aqui nas quintas-feiras. Falo a gente porque eu não vou estar sozinha nessa, tá? Vão ter vários convidados meus, vários ícones do mundo do motociclismo, principalmente nas redes sociais, pessoas incríveis que nos representam, que viajam o mundo afora de moto, que representam a moto com segurança. Então vai ter muito conteúdo gostoso, mas hoje, nesse episódio piloto, eu vou aproveitar aqui para me apresentar, né? Pra gente se apresentar, pra gente se conhecer, afinal de contas, sou nova aqui no Spotify, já trabalho com redes sociais faz um tempo, mas aqui no Spotify eu sou novinha ainda, eu sou um bebê, acabei de começar. Então vamos lá, vamos às apresentações. E você sabia que existem ferramentas de criação que permitem que você grave e edite o seu podcast direto do aplicativo do celular ou do seu computador? Com a Anchor, criar um podcast, além de ser super fácil e simples, é grátis e é justamente o que eu estou fazendo aqui. Eu consigo importar meu áudio ou vídeo existente e montar o meu episódio de podcast a partir dele, a partir de um vídeo ou áudio que já estiver pronto. Consigo também adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos meus episódios e quando eu hospedo os meus episódios na Anchor, eu consigo distribuir o meu podcast diretamente para o Spotify e para outras plataformas de áudio. Então, se você quiser também fazer o seu podcast ou se você conhece alguém que tem o dom aí, que tem vontade de fazer o podcast, baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm. Anchor se escreve Anchor. É só baixar o aplicativo ou acessar a plataforma e você pode começar já a criar o seu próprio podcast. Então, como eu dizia, eu sou a Dai Miguel. Eu tenho as redes sociais, eu sou mais presente no YouTube e no Instagram. No Instagram eu conto com mais de 200 mil seguidores. No YouTube eu tô chegando ali a 50 mil inscritos. E eu falo um pouco de tudo referente a motociclismo, né? Eu foco mais sempre em pilotagem com segurança. Ensino técnicas para quem está começando, para quem está iniciando no mundo das duas rodas. E além disso eu faço também avaliação de motos. Eu faço review das motos lá no meu canal do YouTube. Também tento compartilhar esse conteúdo lá no Instagram também. E compartilho as minhas viagens, é claro, sempre um conteúdo muito educativo, por assim dizer, né? Eu tento compartilhar o pouco que eu sei, com a maior humildade do mundo, sempre aprendendo cada vez mais com os meus seguidores, mas eu tento compartilhar o pouco que eu sei a respeito disso. Afinal de contas, rede social é para isso, né? Rede social é pra gente se ajudar. E ver se você se identifica com essa história. Eu tenho certeza que muita mulher vai se identificar com essa minha história, que eu, a princípio, era garupa. O meu canal, na verdade, era mais para compartilhar as nossas viagens. No geral, não era focado, principalmente em moto. E eu comecei a ver um rumo no conteúdo do meu canal justamente quando eu comecei a compartilhar as minhas viagens de garupa. Nós tínhamos uma Versys 650, coisa linda aquela moto. A moto nunca deu uma dor de cabeça, nunca deu um problema de manutenção. Uma moto super confortável, extremamente confortável. Ela era aquela Versys versão Tourer, que tinha os baús, né? Que tinha os alforjes laterais e o baú atrás. E ela tinha aquele estofadinho no baú, no top case. E era muito gostoso viajar naquela moto. A gente ficou com ela por mais ou menos uns 2 anos, que foi quando eu acabei tirando a minha primeira moto, né? Minha primeira moto 0 km.
Mas a gente vai chegar nessa parte da história. Mas com a Versys nós tivemos muitas aventuras incríveis. Inclusive, a gente tem uma viagem maravilhosa que a gente saiu daqui de Capivari. Eu moro em Capivari, no interior de São Paulo, próximo a Campinas, ali a uns 70 quilômetros de Campinas, mais ou menos. E a gente saiu daqui e fomos em direção à Foz do Iguaçu, com a intenção de passar um pouquinho ali na beirinha da Argentina, na beirinha do Paraguai e voltar embora, fazendo um caminho mais longo do que o normal, né? A gente não simplesmente cortou e foi, a gente passou um pouquinho ali mais para baixo, fazendo o Rastro da Serpente, né? Esse percurso lindo de 260 quilômetros com mais de 1.200 curvas que liga São Paulo ao Paraná, que é um caminho incrível que eu, por enquanto, só fiz de garupa. E eu pretendo sim voltar pilotando para lá, porque é realmente incrível essa estrada. Eu me lembro que a gente estava lá na altura do quilômetro 250, se eu não me engano, que tem uma placa, né? Rio do Rastro, quilômetros 250. Aí ali a gente encontrou, por coincidência, a gente encontrou um motoclube, né? Alguns motociclistas daqui de Indaiatuba, que é pertinho daqui de casa, é tipo uns 40 quilômetros daqui de casa. E aí a gente foi com eles uma boa parte do caminho, a gente foi com eles até a Piaí, se eu não me engano. Não me recordo muito bem, mas tá tudo lá no YouTube. E foi muito gostoso fazer esse trecho com eles, foi muito divertido, foi uma experiência incrível. A Estrada do Rastro da Serpente é maravilhosa. E falei da Serra do Rio do Rastro porque foi a próxima trajetória que a gente fez, né? O próximo ponto que a gente quis passar foi a Serra do Rio do Rastro, esse lugar incrível lá em Lauro Miller, em Santa Catarina, de mais de 1.420 metros de altitude, coberta pela Mata Atlântica. Coisa mais linda do mundo, sensação indescritível a hora que a gente chegou lá e se deparou com aquela paisagem de tirar o fôlego. Inclusive foi nessa, olha só, né, vou contando e vou lembrando, foi nessa ocasião que a gente, por acaso, descobriu os capacetes Axis e os capacetes MT, porque, na verdade, eu já conhecia os capacetes MT, da MT Helmets, que são da Espanha, por sinal, capacetes muito bons. O meu primeiro capacete foi da MT, que eu escolhi a dedo, pesquisei, escolhi a dedo. E o Rê, meu marido, ele escolheu uma outra marca de capacete, e a hora que a gente estava lá subindo, a Serra do Rio do Rastro é extremamente íngreme, né? E a hora que a gente estava subindo, teve um trecho lá que a gente parou para tirar foto. Ele perdeu a noção do quanto estava íngreme aquela serra, e aí quando ele foi parar a Versys, a gente acabou tombando. E no que a gente tombou a moto, não foi nem nada assim, não estávamos em movimento, a moto estava parada, e aí no que tombou a moto, a gente acabou batendo a cabeça no chão e o capacete dele rachou de fora a fora, inclusive rachou o EPS dentro, num tombo bobo desse. E foi aí que eu entrei em contato com o pessoal da MT, eu falei, gente, que capacete de vocês indicam, porque eu não quero saber de outra marca mais. E aí, na época, foi dessa forma que eu acabei descobrindo a MT, acabei fazendo um conteúdo, né, de review do capacete, que o capacete que a gente acabou pegando depois foi o Atom, que ele é um capacete escamoteável, é um capacete que tem a viseira interna solar, é um capacete muito bom para viajar, inclusive porque ele tem o preparo pro intercomunicador, né, um capacete muito gostoso. E aí eu fiz um conteúdo já fazendo uma espécie de review do meu jeitinho lá, do jeito que eu entendia do capacete. E aí eu mandei para eles e o CEO da Axis ficou muito feliz, ele curtiu muito o conteúdo e me chamou para apresentar o canal da Axis, que a Axis estava nascendo naquela época. E foi aí que eu meio que despontei para esse mundo do motociclismo também como apresentadora. Então, hoje, além das minhas redes sociais, eu também faço as redes sociais da Axis. Eu sou a Day da Axis também, com muito orgulho, adoro representar essa marca, tanto a Axis quanto a MT. São marcas que realmente eu tô lá dentro da fábrica, eu vejo o processo de fabricação, o cuidado, né, para ter uma boa resistência ali de impacto. Bom, vamos falar de capacete em um outro momento, né? Vamos continuar falando das peripécias da viagem, vamos continuar falando de como é que eu acabei tendo a ideia, né, de fazer esse podcast para falar com vocês. Aí, depois da Serra do Rio do Rastro, a gente foi até Urubici porque nós queríamos fazer a Serra do Corvo Branco, essa serra incrível que está fechada aí há quase 50 dias, né, mais de 45 dias já, por conta do maior desastre ambiental das últimas décadas que eles sofreram aí em maio, por conta do alto volume das chuvas. Realmente uma pena. A Serra do Corvo Branco, ela foi uma serra
que foi feita a princípio para levar mercadoria, né, de Grão-Pará até Urubici, se eu não me engano. E é uma serra muito bonita, uma serra totalmente off-road, né, com estrada de terra sem pavimentação alguma. É uma serra que não tem guardrail, ela simplesmente acaba no nada ali, mas apesar de todos esses riscos, é uma serra incrível que eu tive a oportunidade de ir. E olha, eu tava lendo algumas notícias aí, umas notícias dessa semana, e parece que logo logo a Serra do Corvo Branco vai estar aberta novamente para descer e subir, né? Que as obras lá já estão sendo finalizadas, então seguimos na esperança aí, porque a Serra do Corvo Branco também é um lugar que eu quero fazer pilotando, não quero fazer só de garupa. Bom, e nessa trajetória toda, né, com tantas viagens que eu acabei fazendo de garupa, fora essa que eu citei para vocês, eu acabei querendo tomar a frente da situação. Eu ficava ali pensando como é que era essa sensação de pilotar, sabe? De você pegar a moto, sair na estrada, sentir o vento ali, você de frente, né, para esse vento todo. O raio de sol tocando a sua pele, ou as gotas de chuva molhando a sua jaqueta, o cheiro da estrada, a cor do céu, o brilho das estrelas, você se sentir livre para ver tudo isso, sabe? Pilotando no seu ritmo, fazendo as coisas do seu jeito. E eu queria sentir como era esse gostinho, eu queria sentir como era estar ali pilotando. E aí que veio o empecilho, né? Eu tirei CNH com 18 anos, mas eu ali com 28... não tinha pego numa moto até então. Eu tirei a CNH e eu não pilotei mais. E resolvi compartilhar essa trajetória com vocês também, né? Com o pessoal lá do YouTube e do Instagram. Inclusive, os vídeos estão lá ainda, de todo o processo meu perdendo o medo de pilotar, que foi uma coisa bastante interessante, né? Foi aí que eu comecei a estudar as técnicas para você pilotar com mais eficiência, pilotar com mais confiança, que depois, futuramente, né, acabaram dando origem ao meu curso. Eu tenho um curso de pilotagem online, que é o Pilotando Sem Neura, que é um dos cursos mais completos hoje da internet, por sinal, modéstia à parte, que ele não ensina somente técnicas de pilotagem, mas também tem técnicas de autocontrole, técnicas de respiração, que ajudam também, principalmente quem está nesse processo inicial, que tem esse medo de pilotar, né? Tem também parte de mecânica, de escolhas de equipamento, enfim. Esse curso é um bebê meu, é um orgulho muito grande, porque por meio dele eu consigo aí ajudar inúmeras pessoas a realmente pilotarem com mais confiança, o que é muito importante, né, gente? Convenhamos que pilotar com medo não é legal. Você tem que ter aquele respeito pela máquina, você tem que ter aquele respeito pelo processo, aquele respeito pela estrada. Tem que ter total atenção, a gente sabe disso, tem que estar bem equipado, mas o medo não é legal. O medo faz a gente tomar decisões sem pensar muito bem. Então, é isso que eu, graças a Deus, até hoje, já consegui tirar de inúmeras pessoas, esse medo, sabe? É o pilotar com mais confiança. Então, foi aí que eu comecei, né? Minha primeira moto foi uma Ninja 300. Indico? Não. Eu sempre falo pro pessoal começar com uma moto de cilindrada menor, mas eu comecei com a Ninja 300 porque eu já tinha uma prática no trânsito, né? Eu não pilotava a moto, mas eu já dirigia carro para tudo quanto é lugar. Eu nunca tive nenhum receio de dirigir carro, eu sempre peguei a estrada, dirigi na cidade, enfim. De carro eu vou para tudo quanto é lugar mesmo, assim, sabe? E de moto também agora, mas na época não, né? E aí foi assim que eu comecei com a Ninja 300, porque na hora eu pensei, bom, se eu pegar uma cilindrada muito menor, depois que eu passar essa fase inicial de perder o medo, eu logo já vou querer partir pra estrada, entendeu? Porque o que eu gosto é viajar de moto mesmo, não adianta. Então aí eu já peguei a Ninja 300 para que ela não me deixasse insegura depois na hora de pegar a estrada, né? Uma cilindrada maior, uma potência maior, acaba te ajudando principalmente nessa questão de ultrapassagem, enfim, te traz mais segurança, né? Então foi por esse motivo, mas quem nunca teve esse contato com o trânsito antes, quem nunca teve essa experiência anterior, eu não indico começar com uma moto de média cilindrada, né? Eu indico começar com uma moto de, no máximo ali, 250 cilindradas, contanto que seja monocilíndrica, porque daí ela não vai te assustar tanto. Mas também é um assunto para um próximo episódio, não é mesmo? Para um próximo podcast. O legal é que a gente falando sobre moto, né? Depois que eu comecei a pilotar moto, eu entendi o que é essa tal dessa liberdade
que todo mundo fala, que além da liberdade de você estar ali curtindo tudo, né, de você estar apreciando a vista, além da liberdade de você estar em contato real com a paisagem, é aquilo que dizem, né, você não vê a paisagem, você faz parte da paisagem quando você está de moto. Além disso, você tem outros aspectos dessa liberdade, né, que é a liberdade de você poder encher o tanque da moto com R$50. Lógico, eu não tô generalizando, tá, gente? Eu sei que tem moto que consome mais, inclusive, do que carro. Mas você tem a opção de ter essa liberdade, né? De abastecer o seu tanque ali com os seus R$50, de você não ficar preso no trânsito, de você não ficar dependendo de um transporte público. Então, pilotar realmente te traz a liberdade em vários aspectos, sabe? Depois que eu comecei a fazer parte desse universo, eu não consigo mais parar. Às vezes eu vejo situações que acabam me deixando triste, né? Situações de outras pessoas que acabam me deixando triste, mas que em momento algum me desanima desse mundo das duas rodas, em momento algum me tira desse caminho, porque é como se já tivesse intrínseco, sabe? É como se já tivesse aqui dentro de mim há um bom tempo e que só acionei uma chavinha ali que estava adormecida quando eu comecei a pilotar. Hoje eu tenho uma Ninja 650. A Ninja 650 é uma moto que me atende muito bem. Inclusive, vale lembrar que quem me segue lá nas redes sociais sabe que eu estou voltando agora. Voltei ontem de Brasília, do Brasília Capital Moto Week, o maior encontro de motociclistas da América Latina. Eu tive o prazer de ir lá representar tanto a Axis, né, o capacete que eu falei para vocês, quanto também o próprio evento. Eu fui convidada pelo próprio Brasília Capital Moto Week para poder falar para as pessoas, né, divulgar para as pessoas sobre esse evento incrível. Então foram 10 dias maravilhosos, foram 1.000 quilômetros de ida, mais 1.000 quilômetros de volta, maravilhosos com a minha moto. Então ela é uma moto, né, a Ninja 650, vamos chamá-la de Athena. Esse é o nome que eu escolhi para ela, porque realmente ela é uma guerreira. Ela é uma moto que me propicia ter essas boas experiências com viagem, porque ela é uma Sport Touring, né? Então ela tem essa carenagem, essa cara invocada, essa cara esportiva, ela tem aí o seu pedal um pouco mais recuado, mas em contrapartida ela tem os guidões mais elevados, ela tem o tanque posicionado de um jeito que te dá mais conforto para a gente fazer esse tipo de viagem, e foi sensacional ir para Brasília com ela. Voltar foi incrível. Para ir a gente foi em 2 dias, a gente fez 700 quilômetros em um dia, chegamos até Catalão e depois finalizamos 300 quilômetros de Catalão a Brasília no outro dia. Para voltar, nós estávamos tão empolgados, eu falo meu marido e eu, que ele tem uma ZX6R chamada de Apollo. Então somos o casal ninja. Então nós queríamos voltar, a gente estava com saudade de casa, porque depois de 10 dias longe de casa, tava tudo muito incrível, muito gostoso, mas tem uma hora que aperta, né? A gente quer ver os filhos, mesmo sendo esses filhinhos de pelo que eu tenho, né? Meus 2 cachorrinhos. Então a gente voltou. A gente saiu de Brasília, era em torno de 7h30, 8 horas da manhã, e tocamos direto os 1.000 quilômetros, ele de ZX6R, eu de Ninja 650, numa velocidade super ok, 130, 140 quilômetros por hora, em alguns trechos que permitiam talvez 150 sim, mas não mais do que isso, porque eu aprendi com os meus amigos do Destino Incerto, que é um canal super legal também para vocês seguirem, que fala só de viagem de moto, eles são incríveis, o Tom e a Nai. Beijo para vocês se vocês estiverem ouvindo esse podcast. Eu aprendi com eles que você querer, numa viagem longa de moto, você querer correr demais, você querer ter uma velocidade muito maior que essa, é meio ilusão, porque você acaba consumindo mais combustível e você perde muito mais tempo parando no posto do que se você manter uma velocidade aí mais padrão, uma velocidade mais ok na média da estrada, consumindo menos combustível. Então, se você fizer a média na questão de tempo, tirando o tempo que você pararia no posto, né, e ganhando esse tempo com uma velocidade menor na estrada, acaba compensando mais você manter uma velocidade menor.
Fora que não cansa tanto o corpo, tal. Então a gente fez nessa velocidade que foi super ok, foi super tranquilo para nós dois. As motos se desempenharam super bem e os nossos corpos também desempenharam super bem, que a gente voltou sem dores. Tá, não vou ser hipócrita e falar, meu Deus, não teve dor nenhuma. Eu senti um pouco de dor na cervical, mas porque de Cristalina a Catalão, inclusive se você está indo para Brasília, ou está voltando de Brasília, entre Cristalina e Catalão tem um trecho incrível. É uma rodovia, eu não me lembro o nome da rodovia, mas ela é maravilhosa, impecável. A primeira vez que a gente passou lá, em 2019, que inclusive eu fui com a minha Ninja 300, a gente avistou um casal de araras cruzando a estrada. Foi a coisa mais linda do mundo. E agora, dessa vez, já entrando nessa estrada, eu avistei um casal de tucanos. Então, assim, é uma estrada que você tem um contato com... Ali é cerrado, né, se eu não me engano. Você tem um contato com o cerrado muito incrível. Ela é como se ela fosse no meio do nada, assim. Você vê morro de um lado, morro do outro, planície de um lado, planície do outro. É maravilhoso, é incrível. Só que nessa estrada você tem mais ou menos uns 150 quilômetros sem postos de combustível. Então, muito cuidado se você for passar por essa estrada. Se você for passar por esse caminho que é lindo, mas que corre o risco, sim, de você ficar sem combustível, de você ter uma pane seca ali no meio. Então, vale a pena abastecer em Cristalina ou em Catalão para estar preparado para passar por esse trecho lindo. Mas ele venta demais, justamente por não ter nada de construções do lado e por ser um trecho bem alto, né? A estrada ela fica num lugar bem alto, então venta muito. A minha Ninja 650, ela tem os alforjes laterais, que são alforjes de lona originais da Kawasaki, né? Não precisou fazer nenhuma adaptação para colocar nela. E eles, inclusive, têm um desenho bem aerodinâmico. Mas não tem como, né, gente? Eles acabam, sim, interferindo um pouco na aerodinâmica geral da moto. Então, tinham trechos dessa estrada que o vento fazia com que eu andasse meio de ladinho, assim, sabe? Que a moto ficasse inclinada para o canto, assim, de tão forte que é o vento ali. Então, esse trecho acabou me cansando um pouco mais, porque tanto requer uma atenção um pouco maior, quanto também você acaba ficando um pouco mais tenso, né? Os músculos um pouco mais tensionados para controlar ali a moto por conta do vento. As dores, então, eu acredito que foram por conta disso, por conta desse trecho. Mas, no geral, foi muito ok. Não era nada assim que, ai, meu Deus, tá doendo tanto meu corpo que vai me impedir de continuar o caminho. Não, de maneira alguma. Foi muito tranquilo, só cheguei com realmente esse desconforto na cervical. Minha lombar estava intacta, nada dolorido. Eu comprei uma capa de assento estofada no Mercado Livre, que é sensacional também. Coloquei na minha moto, é presa por elásticos. Coloquei na minha moto, então também super ajudou na minha coluna, na minha lombar. Não tive dor alguma. E assim nós viemos 1.000 quilômetros direto de Brasília a Capivari de volta. E foi uma experiência incrível. Viajar de moto é sempre incrível, né? Viajar de moto sempre faz a gente querer voltar novamente o mais rápido possível. Eu lembro que eu cheguei tão cansada, eu fui correndo lá abraçar minha mãe, que eu tava morrendo de saudade, minha mãe e meu pai, e meus cachorrinhos. E cheguei cansada, eu só queria minha cama. E aí eu deitei na cama, dormi tão gostoso, porque, nossa, chegar na nossa casa é muito bom, né? E aí eu dormi tão gostoso naquela noite. E aí a hora que eu acordei no dia seguinte, eu já tava querendo pegar a moto de novo para sair para algum lugar de novo. Quem gosta de motociclismo, quem gosta de moto vai me entender e vai fazer parte desse podcast aqui junto comigo, porque realmente a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a nossa paixão sobre duas rodas. Inclusive, não percam o próximo episódio desse podcast. No próximo episódio, eu vou ter 2 convidados incríveis que eu aproveitei que eu estava lá em Brasília e já gravei com eles, que é o Daniel, do canal Papo de Carona, o Daniel Paiva, maravilhoso. Os vídeos dele são incríveis. Se vocês não seguem esse canal no YouTube, vocês precisam seguir. A produção é maravilhosa. Inclusive, ele foi até o MotoGP na Argentina, vai contar um pouquinho, não vou ficar dando spoiler aqui, né? Você vai ter que acompanhar o próximo episódio desse podcast. Mas ele foi até a Argentina e foi incrível a viagem. Ele vai compartilhar um pouquinho conosco no próximo episódio. E também o Hugo Renault fez parte desse podcast, aceitou o meu convite aí para participar desse podcast. Hugo, muito obrigada. E ele também vai fazer parte. O Hugo Renault, ele
ministra o canal Motorama junto com o Guigo e ele também tem um podcast e é uma pessoa incrível também que tem muito a acrescentar sobre o mundo das duas rodas. Então esses serão meus próximos convidados para o próximo episódio do podcast e eu espero muito contar com vocês nessa jornada, nesse novo projeto aqui, né, que é o Dai Motocast. Podem sugerir temas, podem sugerir pessoas para virem aqui falar comigo, porque afinal de contas, assim como o canal, assim como o meu Instagram, esse podcast aqui também é de vocês. Estou aqui para que a gente consiga curtir esse mundo das duas rodas juntos, seja eu falando com vocês pelo intercomunicador, pelo rádio do carro ou, sei lá, pelo celular mesmo, enfim. A intenção é a gente se conectar essas nossas paixões por meio desse podcast. A gente se vê no próximo episódio. Fiquem com Deus, um super beijo, um excelente fim de semana e até mais.